Deus vai te levar a lugares altos. Quando você permanece em Deus, continua perseverante em buscar a Deus em todo o tempo, no tempo bom, no tempo difícil, você continua sempre buscando a presença de Deus, Deus vai te levar a lugares altos. Se você conhece a história de José, que está em Gênesis, do capítulo 37 ao capítulo 41, se você conhece ali, você sabe que José, ele passou por muitas situações difíceis até chegar a lugares altos. Quem não conhece a história de José, eu indico que você leia Gênesis 37 ao 41, que ali vai estar contando a história de José. É uma história tremenda, uma história linda, uma história que nos ensina muito para nós, né, seguir o exemplo de José. E eu quero ler aqui uma parte de um versículo do capítulo 39 de Gênesis, que diz assim, o versículo 2, a primeira parte. E neste caso aqui, José, ele estava na casa de Potifar, mas logo depois ele foi levado para a prisão. Mas é algo que chama atenção, que em vários pontos da história de José está dizendo assim para nós. E o Senhor estava com José. Inclusive, quando José estava na prisão, quando ele chegou na prisão, ali também está dizendo, e o Senhor estava com José. E essa palavra é para você entender que não é porque você está passando por um problema, está passando por uma adversidade, uma circunstância difícil, ou que já está passando há muito tempo e essa adversidade não quer acabar, e vem na mente que parece que Deus abandonou, parece que Deus não está contigo, parece que Deus não vai te abençoar. E essa história de José é um exemplo para nós, um exemplo de perseverança, um exemplo de constância na presença de Deus. Deus, ele só pode nos levar a lugares altos. E esses lugares altos é o que Deus quer dar para nós. É as bênçãos que Deus tem para nós. É as promessas que ele tem para ti, para nós. Então, ele só pode nos levar até lá se nós permanecermos firmes. E José, ele teve um sonho. Ele contou para os irmãos. E ali começou toda aquela dificuldade na vida dele, porque os irmãos, né, odiaram aquela situação, odiaram ele e foram, né, perseguir ele e colocaram ele ali na prisão, fizeram com que José, né, tivesse um tempo difícil na sua vida. Quer dizer, o tempo que José passou ali, para quem conhece a história, naquele tempo de dificuldade, mostrava para José que Deus tinha esquecido dele. Mas a própria Bíblia fala que o Senhor estava com José. E aqui é para mim, para você aprender que não é porque estamos passando por dificuldades, por adversidade, que o Senhor não esteja conosco. Se você busca Deus, você ora, você clama, você continua firme, você continua confiando, perseverante, constante na presença de Deus, pode ter certeza. Não é pelo dia mal, não é pelo momento difícil, pela crise, pela situação que você esteja enfrentando, que isso vai dizer para você que Deus não está contigo. O contrário, isso vai dizer para você, Deus é contigo, Deus está contigo. O que mostra para ti que Deus está contigo e que deve te mostrar é a tua vontade de vencer, é a tua perseverança. Porque se você desanima, isso demonstra que o inimigo venceu a batalha. E quando você entende que você tem um inimigo que tenta o tempo todo, e principalmente no tempo de crise, no tempo de dificuldade, o inimigo vem com tudo para você desmorecer, para você parar, para você pensar que Deus não está contigo. E quando você entende isso e você luta contra isso e você continua perseverante, não importa, a situação está difícil, piorou, está piorando, continua perseverante,
Você mostra para o teu inimigo e principalmente você mostra para Deus que você está confiante, que você sabe que Deus é contigo. E é isso que nós temos que aprender com a história de José. Que não é porque José foi vendido como escravo, que foi levado ali, né, para ser servo ali de Potifar, e depois ele foi jogado na prisão injustamente, que Deus não estava com José. Então essa história demonstra para mim e para você que não é pelas circunstâncias difíceis que vai nos dizer que Deus não está conosco. Se nós estamos orando, buscando, né, a Deus, buscando ser fiel a Deus em tudo, né, sendo perseverante, constante em buscar conhecer mais a Deus e fazer o melhor para Deus, Deus está conosco. É isso que eu e você não podemos ter dúvida. Deus está com você. E este tempo, ele vai passar, assim como passou na vida de José. E o interessante dessa história é que José teve um dia que José acordou na prisão e à noite ele foi dormir no palácio. Porque ele acordou como um presidiário, mas ele, naquele mesmo dia, ele foi levado a governador do Egito. E ele foi dormir no palácio. Então ele acordou na prisão, isso quer dizer, foi a última noite dele na prisão, e naquele dia a vida dele foi transformada, o sonho que ele teve foi realizado por Deus, e aquele dia ele foi dormir no palácio. Quer dizer, ele começou a partir dali a dormir no palácio. Olha que transformação! E por que José foi levado a lugar alto? Porque José perseverou, porque José continuou constante na presença de Deus. Ele não duvidou que o Senhor estava com ele. E é o que a Bíblia nos diz. O Senhor estava com José. Porque José perseverou, porque José continuou confiante, porque José não deu ouvidos ao inimigo que vinha com certeza na mente dele dizendo: e aí, cadê o teu sonho? Cadê o sonho que tu sonhou e contou para os irmãos bem faceiro, e agora acontece isso? José continuou firme, continuou perseverante, continuou na presença de Deus. Então esse é um exemplo para mim e para você, para nós não olhar para as circunstâncias e pensar que é por causa das circunstâncias Deus não está conosco. Isso não tem nada a ver. Esse negócio de deserto, dificuldade, tempestade na vida, problemas na vida, Deus se afastou, Deus não está com aquela pessoa. Não. É justamente aí que Deus está ali vendo, observando o que nós vamos fazer, como nós vamos agir naquela situação. Se nós vamos continuar perseverando para envergonhar o inimigo ou se nós vamos esmorecer. Se nós vamos dar chance para o inimigo para ele vencer a batalha. É isso que Deus está vendo. Então, assim como aconteceu com José, Deus estava ali todo o tempo, ajudando José, estando com José, e José mostrando para Deus que ele estava confiante, que ele estava perseverante, constante na presença do Senhor. E aí Deus pôde levar José a lugares altos. Da mesma maneira, assim vai ser contigo. É você perseverar. É não murmurar nas circunstâncias, é não olhar para as circunstâncias e pensar: pronto, e agora? Cadê o Deus que eu estou orando e nada está acontecendo? Continue orando, continue perseverando. Deus é contigo. O Senhor está contigo. Você precisa perseverar para você chegar a lugares altos. Essa palavra de Deus para o teu coração hoje, fica firme, estude essa palavra, medite nessa palavra da história de José, que vai falar muito contigo. E eu quero te pedir que agora você deixe seu like nesse vídeo, você compartilhe essa palavra com mais pessoas que precisam ouvir essa palavra, e também se tiver um comentário que gostar de responder, e dê uma olhadinha na descrição que tem uns materiais preciosos para a tua vida de fé. Dê uma olhadinha ali e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço, Deus abençoe. Tchau!